A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. A nossa lição tem 3 objetivos. Primeiro, compreender os anseios de Davi. Segundo, apresentar as características dos caminhos do Senhor. Terceiro, destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. Vamos para a nossa introdução. Hoje estudaremos o Salmo 25 e eu quero pedir você que está aí na sua casa para abrir sua Bíblia no Salmo 25, ler ele todo para uma melhor compreensão. Neste salmo, Davi faz uma oração intercalada com meditação. Nessa oração, ele pede a Deus socorro e perdão e também revela o desejo de viver nos padrões do Senhor ou nos caminhos do Senhor. Quer saber mais sobre os caminhos do Senhor? Então vem comigo. Ponto 1. Um salmo acróstico e a oração de Davi. O salmo na qual nós estamos estudando hoje é um salmo acróstico. O que é acróstico? É quando um conjunto das primeiras letras de cada verso formam uma palavra ou segue uma sequência alfabética. Se você pegar a sua Bíblia, não vai dar certo, porque essa sequência alfabética é do original hebraico. Na nossa Bíblia não vai dar certo porque foi traduzido para a língua portuguesa. Ponto 1 e 1. Davi derrama a sua alma de forma profunda na presença do Senhor. No versículo 1 deste salmo vai falar o seguinte: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Davi, ele antes de fazer os seus pedidos a Deus, ele sai do mundo físico e adentra no mundo espiritual. Ele eleva a sua alma até a presença do Senhor, os seus pensamentos até a presença do Senhor para se conectar em Deus. Elevar a sua alma até Deus é sair do mundo físico, mesmo o seu corpo estando no mundo físico, mas a sua alma está perante Deus e Ele está revelando para Deus quais são os anseios do seu coração. Precisamos adentrar na presença de Deus desta mesma forma, nos conectando em Deus, nos desprendendo das coisas deste mundo e buscarmos a presença do Senhor e estarmos na presença do Senhor. Quando buscarmos a Deus desta forma, nós vamos experimentar, nós vamos provar da manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Quando nós entregarmos tudo, deixarmos tudo perante o Senhor, vamos ver o agir de Deus sobrenatural nas nossas vidas. Ainda no ponto 1 e 1, Davi faz a sua meditação. Qual é essa meditação? Falando sobre os atributos e providência do Senhor. Então, a oração está intercalada com meditação. Ponto 1 e 2. Não me deixes confundido. Davi está pedindo ao Senhor para não lhe deixar envergonhado. Davi foi um homem que viveu muitas guerras. Então, era um homem que tinha muitos inimigos. E ele não se esquecia de pedir ao Senhor que livrasse seus inimigos todas as vezes que ele entrava na presença do Senhor para falar com o Senhor. Ele sempre rogava a Deus para que Deus livrasse ele de seus inimigos. E nós precisamos aprender com Davi, fazer também esse mesmo pedido,
porque nós não sabemos quem são os nossos inimigos e temos que pedir ao Senhor que nos livre, pedir ao Senhor que nos guarde, que nos proteja dos nossos inimigos, dos falsos, dos invejosos, da língua ferina, daqueles que só quer nos prejudicar, ver o nosso mal, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos proteja de todos os mal que nos cerca, que possamos estar guardados debaixo das suas asas, bem protegido com as suas penas. Ponto 1 e 3, perdoa os meus pecados. Davi era um homem cheio de transgressões como nós. Ele entra na presença de Deus pedindo ao Senhor também que perdoe os seus pecados. No versículo 7 ele vai dizer, não te lembras dos pecados da minha mocidade, mas te lembra da tua misericórdia. Davi está reconhecendo que pecou, apesar de ele já ter se reconciliado com Deus, mas ele reconhece que foi falho e toda vez que ele entra na presença de Deus, ele diz, não olhe para os meus pecados, mas olhe para a tua misericórdia. Nós precisamos aprender com Davi também sobre isso, reconhecer que somos pecadores, reconhecer quando pecamos e nos arrepender e voltarmos para o Senhor. Às vezes erramos e nem sequer reconhecemos o nosso pecado, diferente de Davi. Mas nós precisamos aprender a buscar a reconciliação com o Senhor. Às vezes nós estamos cantando, estamos pregando, estamos na casa do Senhor, trabalhando no reino de Deus, mas não reconhecemos os nossos pecados. E para nós termos a glória do Senhor e vivenciarmos a glória do Senhor, nós precisamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados e reconhecer. É muito difícil reconhecer o pecado, mas é necessário reconhecer para ter o perdão do Senhor. Porque quando nós não reconhecemos, nós não adquirimos o perdão do Senhor. E às vezes vivemos enganados, achando que está tudo bem. Enganamos a nós mesmos, porque a Deus não se engana, Deus não se deixa enganar. Então somos nós que precisamos da misericórdia de Deus e somos nós que temos que correr e pedir a Deus perdão. Ele está de braços abertos, estendido para abençoar e perdoar as nossas vidas. Ponto 2. O desejo e reconhecimento do salmista. No versículo 4, Davi faz a seguinte declaração: faz-me saber os teus caminhos. Vemos nesta declaração Davi pedindo o direcionamento da parte do Senhor. Nesse versículo, nós aprendemos uma maravilhosa lição de que nós precisamos reconhecer, saber quais são os caminhos do Senhor e entender que nós precisamos crescer, precisamos amadurecer. Ponto 2 e 1. A vontade de ser guiado pelo o Senhor. O desejo do salmista era ser guiado pelo Senhor. Qual tem sido os nossos desejos? Nós temos esse mesmo desejo de sermos guiados pelo Senhor? Ou queremos guiar a nossa própria vida da nossa própria maneira? Davi, no versículo 5, ele diz: guia-me na tua verdade e ensina-me. Davi era um homem humilde. Ele queria sempre aprender do Senhor e ser guiado pelo Senhor. O desejo do salmista era viver de acordo com os padrões do Senhor e que nós possamos ter esse mesmo desejo de viver de acordo com os padrões do Senhor. Só vamos saber quais são os padrões do Senhor se nós meditarmos na sua palavra, se nós estudarmos a sua palavra. Também não adianta
nós conhecemos a palavra do Senhor e não viver ela. Nós precisamos conhecer e precisamos viver a palavra do Senhor ou os padrões do Senhor. Ponto 2 e 2. O desejo de ter intimidade com Deus. Será que nós temos esse desejo? Será que nós temos buscado nos aprofundar mais e mais em conhecer o Senhor, de estar mais próximo do Senhor, de ter intimidade com Ele, de ter um relacionamento com Ele? Muitos homens na Bíblia buscaram ter esse relacionamento com Deus. E aqui, o versículo 14, Davi vai dizer: o segredo do Senhor é para os que o temem. E aqui essa palavra temem não é de ter medo, mas é de ter obediência, é de respeitar a palavra do Senhor. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Daniel foi um homem que Deus contou muito dos seus segredos para ele. Muitos estudiosos da Bíblia tentam até hoje desvendar quais foram esses segredos que Deus contou a Daniel. E Deus só contou os seus segredos a Daniel porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele tinha um relacionamento com Deus. E nós precisamos ter esse mesmo desejo, porque da mesma forma que Deus revelou para ele, Deus pode revelar para mim, Deus pode revelar para ti. Contudo, que nós procuramos conhecer os segredos do Senhor, que Ele revelará para nós. Nós precisamos querer mais e mais do Senhor. Não ficar acostumado de sermos crente e vivermos aqui na superfície. Nós precisamos mergulhar mais fundo, procurar mais e mais sobre os mistérios do Senhor. Moisés, em Êxodo capítulo 33, ele era um homem que tinha intimidade com Deus, falava cara a cara todos os dias com Deus. Mas mesmo assim, ele não se conformou a apenas falar com Deus. Ele queria ver a face de Deus. E ele teve tanta vontade de ter mais de Deus que ele pediu: Pai, mostra-me a tua glória. Eu desejo ver a tua glória. E Deus diz: olha, Moisés, eu estou contigo todos os dias, falo contigo todos os dias. Aí ele diz: mas não quero somente isso, eu quero conhecer-te. E aí Deus diz: olha, homem nenhum que vê a minha face viverá. Mas vai, sobe ao monte, e eu vou permitir que tu veja apenas as minhas costas. E a Bíblia diz que quando Moisés desce, o povo que estava lá esperando por ele não conseguia olhar para o rosto de Moisés por causa da glória de Deus que resplandecia sobre ele. E esse mesmo Deus que Moisés servia é o mesmo Deus que nós servimos. Esse mesmo Deus pode se revelar para cada um de nós, mas ele só se mostra, só revela àqueles que têm interesse, que têm dedicação. Por acaso nós contamos os nossos segredos para quem não são os nossos amigos? De maneira nenhuma. Nós contamos nossos segredos e aqueles mais íntimos, do profundo do nosso ser, para quem nós realmente confiamos. E Deus, Ele quer se relacionar com cada um de nós. Ele quer ser nosso amigo. E nós precisamos querer ser amigo de Deus. E quando nós sermos amigo de Deus, Ele vai contar os mistérios dos céus para nós. Ele vai contar os seus segredos, Ele vai se revelar para cada um de nós. Então, que nós possamos ter esse mesmo desejo que Davi teve, que Moisés teve, que Daniel teve e muitos outros homens da Bíblia tiveram. Porque Deus é o mesmo. Em 1 Coríntios 2:14, Paulo vai dizer que o homem natural não pode conhecer as coisas do Espírito. E é por isso
que nós precisamos nos aprofundar para conhecermos as coisas do Espírito. Infelizmente, nem todos que se declaram cristãos desfrutam ou anseiam por vivenciar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Consequentemente, permanecem como criança. Que nós não possamos nos conformar em sermos como criança. E aqui nesse contexto está falando de sermos como criança, é de não crescermos, é de não amadurecermos no relacionamento, é não nos amadurecermos na fé com Deus, na convivência com o Senhor Jesus. E nós precisamos crescer. Para que o reino de Deus cresça, nós precisamos crescer para nós darmos frutos e frutos em abundância. E só vamos dar fruto para o reino de Deus quando nós melhorarmos o nosso relacionamento com Ele. O salmista registra que Deus proporciona um relacionamento mais íntimo com os que o reverenciam e lhe ensina. Coisa boa é aprendermos da parte do Senhor. Então vamos reverenciar o nosso Deus, vamos adorar o nosso Deus de verdade, com toda entrega, com toda intensidade, com todo o desejo da nossa alma. Ponto 2 e 3. O reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Davi expressa suas convicções em relação a Deus e afirma: Tu és a minha salvação. E aqui nesse contexto, salvação, Davi está se referindo de muitas vezes Deus ter livrado ele da morte, ter livrado ele da agonia, ter guardado ele em segurança, ter protegido ele. Então, Deus, quando nós servimos a Ele, Ele nos guarda, nos protege e nos cobre com as suas penas. Ponto 3. Conhecendo os caminhos do Senhor. Será que realmente nós conhecemos os caminhos do Senhor? Nós estamos vivendo nos caminhos do Senhor? Ponto 3 e 1. O caminho da obediência. Deus quer que o homem caminhe no caminho da obediência. Jeremias, no livro de Jeremias, vai falar sobre o povo de Israel que foram chamados para fazer a diferença, mas em certos momentos da sua vida, eles preferiram viver no caminho da desobediência. Será que nós estamos vivendo no caminho da obediência ou no caminho da desobediência? O povo de Israel sofreu duras consequências, porque quando eles escolheram viver no caminho da desobediência, eles perderam a presença do Senhor, perderam a glória do Senhor, foram levados cativo e passaram muitos anos no cativeiro por conta da sua desobediência. Então, desobediência gera consequência. Além deles serem levados cativos por 70 anos, eles perderam o templo construído por Salomão, aquele lindo templo em que um dia a glória do Senhor desceu, todos que estavam lá presentes viram, contemplaram a glória do Senhor. E se os irmãos quiserem conhecer mais sobre essas histórias, os irmãos podem estar lendo o livro das Crônicas, que fala sobre essas histórias do povo de Israel, do templo, da construção, dos muros, e eles perderam tudo isso por viver errante fora dos caminhos do Senhor. Então, que nós possamos refletir sobre isso e obedecermos a palavra do Senhor para nós não sofrermos também as mesmas consequências ou até piores. Porque o homem longe da presença do Senhor, o homem sem Deus, vive uma vida errante, vive uma vida sem direção. Nos tempos atuais, não é diferente. Há muitos simpatizantes do Evangelho, frequentadores de culto,
mas o coração não é convertido, seguem as suas próprias regras. Então não basta gostar do Evangelho, tem que viver o Evangelho. Cristo Jesus morreu também por ti, Ele te ama, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer ter um relacionamento contigo, quer mudar a sua história. Então entregue também a tua vida ao Senhor, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia no Senhor Jesus e viva nos padrões do Senhor. Vivam nos caminhos do Senhor e deixe para lá, para trás, as suas próprias regras que não leva à presença do Senhor. Devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Romanos 12:1. Ponto 3 e 3, o caminho da perfeição. Nós precisamos estar nesse caminho, porque esse caminho nos leva até Jesus Cristo. Nós somos cheios de erros, falha, mas se andarmos no caminho da perfeição, seremos perfeitos, porque vamos nos encontrar com a perfeição, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Um homem é perfeito se cumprir os propósitos para qual Deus o criou e enviou ao mundo. Então, tem como o homem ser perfeito? Tem como o homem ser perfeito. É quando ele busca fazer a vontade do Senhor e viver os propósitos do Senhor. Então, que nós possamos saber quais são esses e buscar viver os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Porque quando nós estamos na direção do Senhor, nós somos aperfeiçoados por Ele. Nascemos de novo e temos a palavra de Deus e somos templo do Espírito Santo de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós estamos sepultando o nosso velho eu, nós estamos deixando tudo para trás, nós estamos vivendo agora uma nova vida em Cristo Jesus. E nós temos a palavra de Deus em nós e agora passamos a ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Que maravilha, que graça, que tamanha graça alcançamos de Deus em sermos morada do Espírito Santo de Deus. Deus, Ele quer morar na minha vida, Ele quer morar na tua vida, Ele quer que nós deixamos Ele fazer parte da nossa vida e sermos morada dEle. Isso é uma honra muito grande, é um privilégio que nós recebemos de Deus, sermos morada do Espírito Santo de Deus. Deixe Ele fazer morada na tua vida, deixe Ele te aperfeiçoar, deixe Ele te moldar, deixe Ele te lapidar, deixe Ele mudar a tua vida. Ele sabe como fazer tudo isso na sua vida. Eis que tudo Ele pode fazer novo. As coisas velhas Ele deixa para trás e começa uma nova história, caminhando contigo, andando contigo e ensinando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Amém? Vamos orar? Pai, nesse momento, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença, meditando na tua palavra. Te agradecemos pelas pessoas que ficaram ouvindo essa palavra até o finalzinho. Que o Senhor o abençoa, que o Senhor vai de encontro, o Senhor conhece as suas necessidades, o Senhor conhece as suas dificuldades, o Senhor sabe as tribulações do coração, mas o Senhor sabe acalmar também. Neste momento eu te peço que o Senhor possa salvar, transformar, libertar, que pessoas que alcançarem essa mensagem possam se sentir tocados pelo teu Espírito Santo, possa deixar ele trabalhar e moldar o caráter, mudar a vida, mudar a sua direção. Em nome de Jesus, abençoa as famílias, cada lar,
Que o Senhor possa entrar com salvação, com paz, com refrigério, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fique na paz do Senhor. Fique na direção do Senhor. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Busque relacionar com o Criador. Amém? Até a nossa próxima aula. Fique com Deus.